Eu estive pensando, primeiro, graça e paz, irmãos e irmãs. Eu estive estudando um texto da Palavra de Deus, esse texto que nós temos pregado, favor de Deus, e eu tenho notado uma coisa muito interessante, que o ser humano, os homens, os homens são fortes, e sempre escolheu o que é mais difícil, e insistiu no caminho mais difícil, e insiste e continua insistindo a andar pelo caminho pesado, caminho de sofrimento. Eu parei e falei, só pode ser nego forte mesmo, ou nós somos fracos, porque a palavra de Deus nos dá uma orientação, um norte, bem mais leve, bem mais suave, bem mais agradável, e acima de tudo, feliz. Mas a humanidade insiste em andar sozinho, não querem o favor de Deus. E o que isso acarreta? Dor, sofrimento, angústia, depressão e todos os males. Mas Deus, Ele faz questão de insistir e te procurar, e nos procurar, para mostrar o caminho mais leve, mais suave, caminho mais fácil. Nessa ministração de hoje, quero colocar um tema, e você que vai ministrar na célula, o tema é a fé para alcançar o favor de Deus. A fé para alcançar o favor de Deus. O interessante é que as coisas de Deus são muito, mas muito fáceis, mas nós complicamos. A vida inteira nós aprendemos que para alguma coisa nós temos que fazer um outro algo. Para que Deus nos abençoe, nós temos que fazer alguma coisa. Mas eu também aprendi nesses dias que realmente nós temos. Porque sem fé, não tem como você alcançar o favor de Deus. E eu creio que ao terminar esse ano, eu não sei como nós vamos terminar esse ano, mas eu imagino pessoas voando nas asas do Espírito do Senhor. Eu vejo pela fé, pelo que Deus tem feito na minha vida, e o que eu tenho entendido da palavra nesses dias, que não tem outro caminho, a não ser alcançar essa cidade para o Senhor. Ou seja, Ele já alcançou, nós apenas encontraremos o caminho de acesso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. E eu quero fazer uma abertura, mas eu quero que você me acompanhe. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. É um texto que eu quero fazer essa abertura para nós entrarmos na fé que remove montanhas. Fé que nos leva a alcançar o favor de Deus. Fé que nos faz com que eu e você venhamos a conquistar tudo aquilo que sonhamos de bom no Senhor. O texto da palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito
justiça de Deus. Eu quero aqui comentar o que justiça que é essa de Deus. Eu quero que você entenda o que esse texto aqui, ele traz para mim e para você como revelação da palavra de Deus. Diz assim: aquele Jesus Cristo que não pecou, mas que pegou o teu pecado, levou na cruz juntamente com ele todos os teus pecados, desde o primeiro até o último pecado, ele juntou todos eles, trouxe para ele, levou na cruz do Calvário e morreu com ele, o texto diz aqui, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O que isso significa? Se porventura você tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, todos os teus pecados, não são alguns pecados, todos os teus pecados, aquele que Satanás virá para te acusar, ele tem que ir lá e acusar o Senhor, porque foi ele quem pegou. E para que ninguém, nem o próprio diabo diga, você não merece porque você era fulano, você era ciclano, você era assim, você era assado, você não valia nada, você não sei o que lá. Tudo isso, Deus fez justiça por mim e por você. O que isso significa, pastor? Significa que você hoje é justo. Não porque você buscou a justiça, porque Cristo te justificou dos teus pecados. O que é justificou? Ou seja, ele anulou, ele exterminou, ele não cobriu, mas tirou todo o pecado, toda a condenação da minha vida e da sua vida, para que a sua vida fosse justa diante de Deus. Fica mais fácil. E essa justiça, para quanto tempo dura? Eternidade. Eternidade, em eternidade, em eternidade. Então o Senhor já te justificou. Olha aqui para mim, o Senhor já levou os teus pecados. O Senhor já pagou a sua dívida. E o diabo continua cobrando todos os dias, cobrando uma vida que foi paga por aquele que não conhece que ele já foi feito justiça de Deus. Quando o diabo vier acusar o teu pecado, fala, vai lá em Cristo, não está mais aqui, já foi levado para lá, até o que eu vou cometer já foi levado lá com ele, está lá com ele, acusa ele. Ele fez justiça por mim, ele fez justiça por você. Pastor, por que então nós vivemos, ou a maioria da igreja, a maioria das pessoas vive em sofrimento? Porque não sabe que ele é justo. Eu sou justo, você é justo. Cristo te justificou. Toma posse. Conheça as promessas de Deus e toma posse. Vai lá em Hebreus capítulo 11, lá à frente. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6. E aqui eu quero parar um pouquinho, para depois nós adiantarmos um pouco. Esse é o texto principal, e é o texto que eu quero começar a pregar agora. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, irmãos, se tiver errado aí na sua Bíblia, ergue a mão, interrompe aquilo que eu estou falando. Se eu for ler um texto e não for aquilo que não está escrito na sua Bíblia, por favor, se você não entendeu, anota aí, e depois eu tenho por obrigação de te explicar aquilo que eu estou pregando para a sua vida. Não só eu, como todos que subirem aqui para pregar a palavra, ele tem a obrigação de te explicar aquilo que você não entendeu. O texto diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ou agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, é necessário que quando nós chegarmos diante de Deus, quando nós formos para perto dele,
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que o que diz aí? Galardoador dos que o buscam. Agora eu quero te explicar o que a palavra, o dicionário diz a respeito dessa palavra galardoador. O livro diz assim: galardoador é aquele que dá assistência. Você está precisando de ajuda? Galardoador, tenha fé. Lá também diz que o galardoador alivia. Você está aí na pressão, ele te alivia, ele te premia, ele te consola, ele te remunera. Olha que coisa interessante. O galardoador dá assistência, ele dá alívio, ele premia, ou ele dá prêmios, ele consola, ele remunera. E galardão é prêmio, glória e honra. Agora imagina aqui comigo, olha o que a palavra de Deus fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, ele está dizendo, quando você chegar a Deus com a sua oração, por favor, acredite que Ele está ouvindo, creia que Ele vai fazer aquilo que você vai colocar diante dEle, creia que Ele é suficientemente poderoso para estar te ouvindo aonde você estiver, e tudo que você pedir, dentro da vontade dEle, Ele vai fazer. Porque tem coisas que não é da vontade de Deus. Muitas vezes nós temos pedido coisas que não servem, que não presta e que não é para nós. Deus não dá. Mas tudo aquilo que Ele vai te dar, pode ter certeza, é o melhor para a sua vida. Por isso, irmão, irmã, escute aqui. Todas as vezes que você for orar, falar: Senhor, eu não sei qual é a vontade do Senhor para mim, mas faça ela. E tudo que o Senhor acha que há de bom, traz para mim. E tudo que o Senhor prometeu no céu para mim, estou disposto a receber. Seja feita a tua vontade. Porque aí tudo aquilo de bom que Deus projetou para você, Ele vem. A promessa vem. Agora, nós precisamos ter fé. Não adianta buscar a Deus orando e falando a Deus: Senhor, não sei, de repente, talvez, oxalá se o Senhor fizer. Não, vá diante de Deus crendo em que Ele pode, e Ele pode fazer. Busque a Deus, irmão, na essência da verdade. A oração, eu tenho falado muitas vezes, eu vou repetir hoje: nunca ore, irmãos, com oração de falsidade e hipocrisia, porque se tem alguém que conhece o fundo do nosso coração, é Ele. Quando for orar, fala para Deus a tua situação. Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Pessoas vão orar a Deus, está tudo arrebentado: Senhor, muito obrigado, está tudo bem. Está bem nada, irmão, fala para Ele, Ele te conhece. Aqui está o galardoador, quer te dar alívio, quer te premiar, quer te consolar, quer remunerar. Remunerar, irmãos, din-din, arame, folha, carvão, pila, aquilo que você entende. Remunerar, galardão, Ele quer te entregar. O galardoador, o prazer de Deus é sustentar os filhos, e Deus só sustenta os filhos que são dependentes dEle. Não tem como nós alcançarmos o favor de Deus, se eu for orar: Senhor, olha, eu estou precisando disso e tal, mas dentro do meu coração, eu vou buscar com as minhas forças, não vem de Deus. Irmãos, eu já comentei algumas vezes, e eu lembro que eu entrei num favor de Deus sem saber, e eu entrei no favor de Deus por uma necessidade muito grande no momento, mas eu não entendia que eu estava simplesmente agradando o coração de Deus. Eu já contei aqui, mas algumas pessoas não ouviram, eu vou contar novamente. Eu tinha uma duplicata para pagar de R$700. Ergue a mão quem já ouviu, a maioria já ouviram. E eu então tinha aquela duplicata na mão e não tinha o dinheiro para me pagar.
E eu tinha adquirido aquela dívida em favor da igreja. E eu contava com algumas coisas, mas não fluíram. E então eu peguei aquela duplicata em casa, apresentei a Deus a duplicata, falei: Senhor, essa duplicata é sua. Eu sou teu servo, sou teu escravo. Eu vou para a rua pagar essa duplicata. Então o Senhor levante alguém e manda esse alguém me dar esse dinheiro para me pagar essa duplicata. E eu saí na certeza de que Deus ia levantar alguém para pagar aquela duplicata que era dele. Por que era dele? Eu sou filho dele, eu trabalho para ele, procurando a fidelidade nele, ou seja, fiel a ele. Eu tinha que no mínimo crer que ele, como é poderoso, ia levantar alguém e falar com esse alguém, e já tinha falado com esse alguém, dependia somente de eu crer. Ele já tinha levantado essa pessoa, ele já tinha falado com essa pessoa, depois eu descobri, e ele ia levar o dinheiro. Eu simplesmente acreditei, ele vai levar o dinheiro. A duplicata era do Banco do Brasil. Eu fui em frente ao Banco do Brasil, esperei lá, passava pessoas, me cumprimentavam, vinham uns conversar comigo, e ele chegou ali então e começou a conversar comigo, e eu ali um pouco meio atribulado, né, porque faltavam uns 10 minutos para o banco fechar, e eu tinha que pagar aquela duplicata no Banco do Brasil. E eu, meu Deus, eu aqui atribulado, e esse cara aí me conversando aqui a cabeça: Senhor, cadê o homem? Era o cara, era ele. E ele conversou, e de repente ele falou assim: olha, pastor, eu não sei se o senhor vai entender, se não vai. Eu falei a ele: eu tenho um envelope aqui para te entregar. Eu falei: tem R$700 aí dentro. Ele assustou: como é que o senhor sabe que tem R$700? Dá logo aí que eu tenho que pagar a duplicata aqui, que eu pedi para Deus, vamos entrar. E entra eu e ele no banco chorando. Eu chorando da alegria de ser servido por ele, irmãos, por ele. E ele de ser usado por Deus, por ele. Por isso que a graça de Deus, quando ela entra na vida de um ser humano, o favor vai alcançar em todas as esferas, não é algumas. O Senhor não vai só colocar comida sobre a sua mesa, Ele vai te dar tudo, inclusive conforto, porque isso Ele quer. Não é teoria de prosperidade, é sustento absoluto de Deus. E o texto aqui fala: ora, sem fé, é a única coisa que ele pede: por favor, acredite que eu posso fazer isso. É como se Deus estivesse falando assim: meus filhinhos amados, acredita em mim que eu vou fazer isso. Simplesmente acredita, porque já está aqui. Pessoas perdem a esposa, perdem o marido, perdem a empresa, perdem um monte de coisa por não conhecer esse texto aqui. Esse texto aqui me falou muito. Deus, e creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Curioso, fui lá. O que é um galardoador? É aquele que dá assistência, é aquele que alivia, é aquele que premia, é aquele que consola, é aquele que remunera. Vê se está alguma coisa fora daquilo que você precisa. Preste atenção, se existe algo fora disso aqui. Não existe, irmão. Não existe. Te dá assistência quando? Quando você precisa. Irmãos, às vezes, já aconteceu, não comigo, mas também com muitas outras, não só comigo, mas também com muitas outras pessoas. Vai que o carro dá um defeito, vem alguém, para, te ajuda. Você não precisa nem estar pedindo. Antes do carro quebrar, ou seja, já usou, está ali, deu uma vacilada, não fez ali a revisão, mesmo assim o Senhor leva alguém para socorrer. Irmãos, mesmo no meu e no seu relaxo, dentro do favor de Deus, Ele vai te socorrer. É isso que Deus faz para mim e por você. Independente de como você vem agindo, se você tem fé que Deus vai fazer, Ele vai.
Agora, irmãos, ter fé parece uma coisa simples, mas 11:1 de Hebreus diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova ou convicção das coisas que não se veem. É você pegar uma duplicata e ir lá em frente ao banco e saber que Deus vai falar com outra pessoa para vir ali e te dar. Não é 701 e nem 699, é 700. A fidelidade de Deus. E para completar, esse homem sonhou à noite, me dando R$700. Acordou, assustado, dormiu de novo, sonhou me dando R$700. Ele acordou e falou assim: vou orar. Antes dele orar, Deus falou assim: eu já falei, leva lá. E ele ficou embaçando até 2h45, porque Deus estava ali, olhando para mim, e vendo a minha paciência e fé naquilo que eu me propus a fazer. Precisamos crer que Ele é e Ele faz. Volta lá, vamos lá agora ver o que é o favor de Deus. Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, Davi já estava usufruindo desse favor. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida inteira. Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor está dizendo: você pode até sofrer, mas a hora que você buscar o socorro está ali. Por isso que o Salmo diz: socorro bem presente na tribulação ou na angústia. Por que não socorro presente? Bem presente, ou seja, aquilo que já está dentro de nós, o Espírito de Deus. O favor de Deus está, eu lendo aqui esse Salmo 30, e vendo ali Davi louvando a Deus, pelo livramento que Deus havia dado a ele, eu comecei a prestar atenção, como que o favor de Deus chega na vida de uma pessoa, como que o favor, ou seja, qual que é o caminho mais fácil para mim e você encontrar o favor de Deus. Abra lá sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, vai lá, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, até o pastor Fernando na quarta-feira, ele teve falando uma parte desse texto aqui, e ali Deus me chamou a atenção para que eu pudesse hoje estar aqui compartilhando com você. Gênesis capítulo 22 fala de uma situação ímpar na história, uma situação complicada na história. Diz assim: aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Primeira coisa que me chama a atenção é que Davi tinha 2 filhos, mas um filho ele buscou com a sua força, ele buscou com o seu jeito, ele buscou na sua forma de procriar.
o outro filho, ele não buscou, ele não tinha condições, porque o texto da palavra de Deus, se você ler antes, fala que Sara já não tinha mais o ciclo menstrual, e que também Abraão já não dava mais no couro, irmão. Esse é o texto verdadeiro. Não ia para a galera. Ele estava ali já encerrado a carreira dele, já não alegrava mais a mulher, e a mulher também já tinha parado ali o período, e Deus vem e fala que ia dar um filho para eles. Ele já havia providenciado um filho, chamado Ismael, só que esse filho não foi com a esposa, foi com a escrava. Esse filho, ele simboliza para nós a lei. Esse filho simboliza para mim e para você a justiça própria. Esse filho, ele vem dizer para mim e para você: eu posso, eu faço e eu vou dar um jeito. Esse filho, ele trouxe para a humanidade um sofrimento, porque toda justiça própria traz sofrimento, toda justiça própria traz angústia. Aquilo que eu falei, assistência, a justiça própria tira, ou seja, abandono. Alívio, a justiça própria dá peso. Prêmio, a justiça própria da despesa. Consolo, a justiça própria da depressão. Remuneração, a justiça própria leva à pobreza. Tudo o contrário, a justiça própria só leva o homem à ruína. Se ele ganha e se ele consegue levantar um patrimônio, ele não usufrui do patrimônio, porque justiça própria não dá a ele o favor de Deus. E no favor de Deus, mesmo que você não tenha nada, ou seja, nenhum capital, você vai desfrutar melhor do que o rei que está lá no palácio, com toda a pompa, com toda a pose, com tudo aquilo que foi oferecido a ele. O favor de Deus nos leva à satisfação de vida, qualidade de vida. E Abraão então escuta ali Deus pedindo, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Você acha que Deus vai pedir aquilo que você não está nem aí? Você acha que Deus vai te pedir um tempo que você está ocioso? Você acha que Deus vai pedir aquela bicicleta quebrada lá no canto que você não anda mais e já está com a Ferrari na garagem? Você acha que Deus vai pedir aquilo que você não usa mais e que não serve? Não. Ele pediu a Abraão o seu melhor. Por que ele pede a Abraão um filho? Porque o coração de Abraão estava no filho. O coração de Abraão já estava começando a entrar no filho. Por isso que ele diz: a quem amas? O que Deus não queria era que Abraão parasse de adorar a Deus e começasse a adorar o filho. O que acontece hoje é que muitas pessoas deixam de adorar a Deus e começam a adorar as coisas, os objetos e pessoas. Ele chega e fala para Abraão: e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, ou seja, arriou ali o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, 3 dias andando, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Agora eu quero te falar o que Deus falou comigo na quarta-feira, que era para mim incluir, que eu já tinha falado, que eu ia falar sobre amor, eu ia falar sobre fé. Tinha até conversado com o pastor Betinho, que hoje eu ia ministrar sobre fé e sobre amor. Agora imagine aqui, o homem escuta a voz de Deus. O sonho dele era ter um filho, um homem riquíssimo. Deus podia pedir para ele todo o gado, ele daria com alegria. Deus podia pedir para ele tudo o que ele tinha, ele daria sem problema nenhum. Mas Deus vai e pede o quê? Aquilo que ele mais ama. 3 dias andando. Imagine o pai segurando na mão do filho,
andando com ele ali, e olhando para o filho, e pensando assim: amanhã, depois de amanhã eu vou ter que te matar. Imagina você mãe, você pai, ou você que não é pai, também que não é mãe, mas o teu irmão, ou alguém que você ama, você andando com ele de lado e falando assim: amanhã, ou depois de amanhã, eu vou ter que te matar. E passa a noite, e passa o dia, e eles andando junto, e o pai olhando para o menino, e sabendo que ele ia matar o menino, e sabendo que ele ia sacrificar aquilo que ele mais ama, que ele ia entregar nas mãos do Senhor, morto, um filho, um projeto que era do coração dele, desde quando ele saiu, lá de Harã. Imagina, irmãos, imagina a agonia, imagina todas essas coisas aqui, o contrário de alívio, o contrário de prêmio, o contrário de consolo, o contrário de remuneração, tudo isso, o contrário de assistência, tudo isso no coração dele. Imagina Abraão andando e pensando, pensa comigo o que ele pensava. Eu imagino que no coração dele, ele falava: meu Deus, o Senhor vai ressuscitar esse menino, porque existe uma promessa aí. Mas eu vou matar o menino, porque acima do menino tem o Senhor. O Senhor pediu, eu vou fazer. Imagina Abraão andando o segundo dia. Irmãos, a maioria, ou seja, todos. Não, Deus, pede outra coisa. Não é Deus que pediu. Não, Deus não pediu não. Aí a gente, até o pastor Fernando falando para a Lourdinha, imagina pedindo o Betinho. De jeito nenhum. Ele nem terminou, irmão. Ele nem terminou de falar a frase. Mas é normal, é natural. Tanto que Abraão nunca vai falar com a mãe do menino, porque se fala com a mãe do menino mata Abraão, para Abraão não matar o menino. Vai calado, quieto, porque se fala com a mãe atrapalha a adoração que ele tinha por Deus. O apego materno é muito maior, e nessa hora, irmãos, não raciocina. Mãe não raciocina, não adianta. Não pensa. E aí Abraão vai, não fala para a esposa. Imagina talvez: amor, você vai onde? Vou adorar a Deus. E ele foi adorar a Deus. E ele continua. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Irmãos, imagina a pressa que Abraão estava para chegar naquele lugar. A vontade de chegar. Ele estava naquela velocidade, porque havia algo dentro do coração dele. E eu imagino que ele ia orando e falando: Senhor, pede outra coisa. Meu filho não, Senhor. O Senhor prometeu tem uma promessa para esse menino. Esse menino vai ser pai de multidão, porque eu também sou pai de multidão, e é só ele que eu tenho, Senhor. Não é nada, Senhor, pede outra coisa, Senhor. O que o Senhor pedir eu dou até a minha vida. Eu imagino que Abraão daria até a vida dele no lugar do menino. Mas ele vai. E olha que coisa linda. E aqui Deus me ensinou o que é entrar no favor de Deus. Versículo 5. E disse Abraão aos seus moços. Ele chega na beira da montanha ali, do monte onde eles iam subir, e tinha ali os escravos que tinham vindo com ele. E ele fala para os meninos, olha o que ele diz ali. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço, o menino, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aí eu te pergunto, aqui tem algum motivo de adoração, irmão? Fala para mim, aqui tem algum motivo de adoração? Aqui tem algum incentivo para adorar a Deus? Aqui fala alguma coisa que leva a Abraão a dizer: eu vou adorar a Deus e depois nós vamos voltar? Não fala, pelo contrário. Qualquer um dizia o seguinte: vou lá e não sei o que vai acontecer, se Deus fizer, mesmo que ele creia e mesmo que ele vai obedecer. Mas Abraão acreditava que Deus ia ressuscitar o menino. Abraão
acreditava, porque Deus prometeu, Deus vai cumprir. Volta lá em Hebreus capítulo 11, volta lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17, Hebreus capítulo 11, versículo 17, agora olha para mim aqui, irmãos, quando Abraão chega ali no monte, ele vai subindo. Agora, o menino chega para ele e fala assim: pai, aqui está a faca, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde é que está a oferta, o sacrifício? Abraão diz, novamente, Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, o homem consegue chamar a atenção de Deus, ele consegue mexer com o coração de Deus. Olha o versículo 17 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Agora eu quero concluir com esse versículo aqui. Abraão sempre acreditou em Deus. E quando Deus disse para ele que daria para ele um filho, ele disse que daria um filho, e esse filho, na idade avançada, e através desse filho, ele seria pai de multidões. Ele fala: se Deus pediu, eu vou fazer. E eu vou fazer porque se Deus falou que ia me dar um filho, quando eu não podia ter filho e Ele deu, olha a conclusão que eu imagino que Abraão, por causa desse texto aqui. Se eu não podia, minha mulher não podia, Ele me deu um filho e Ele pediu um filho, eu vou dar o filho, porque mesmo eu matando o filho, Ele ressuscita esse filho, porque Ele disse e Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Irmãos, o que nós precisamos em Deus é simplesmente acreditar naquilo que Ele escreveu, naquilo que Ele colocou. Se Deus falou que se você crer, você vai comer o melhor dessa terra, o que está faltando, irmãos? Crer, fé. O que falta para mim e para você é agradar o coração de Deus para entrar no favor de Deus. Quando Abraão vai lá, ele amarra o menino, ele coloca a lenha, ele amarra o menino, e ele levanta a faca. Quando ele vai descer a faca para matar o menino, o Senhor grita: Abraão, Abraão, não faça isso. Aí o texto diz que ele vira para o lado, e já tinha uma ovelha amarrada para o sacrifício, já estava ali, pronta. E por que estava pronta? Porque ele creu, como ele acreditou, e ele foi fazer, e Deus entendeu que o menino já estava morto no coração de Abraão, a bênção chegou antes dele fazer. Irmãos, quando você, entenda o que eu vou falar aqui, quando você mata no teu coração aquilo que Deus pediu, entregando a Ele, e matando no seu coração, antes de nascer a semente, já está na tua mão. Por que muitos irmãos, muitos recebem antes dos outros? Porque mata no coração. Ele pega alguma coisa valiosa, ele vem e entrega para Deus, e ele não sai voltando: oh meu Deus, aquela taça eu podia fazer isso, aquilo eu podia fazer. Não, isso não é mais meu, isso aqui morreu, é do Senhor, acabou, nunca mais isso aqui é meu, isso aqui é do Senhor. Se eu tiver, eu terei outro, esse eu não tenho mais. Morreu no coração, nasceu a semente.
O problema nosso é que nós não confiamos em Deus, nós não acreditamos em Deus, nós acreditamos mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Por isso que o texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, sem fé não tem como você buscar o favor de Deus, e o favor de Deus está justamente nesse ponto aqui: agrade ao Senhor acreditando nele. Acredita no Senhor. Irmãos, faça a prova. Faça a prova. Você pensa que eu também não faço? É o que eu mais faço, é prova com Deus. Não colocando Deus na parede, que isso não se faz. Mas chegue e faça as coisas. Eu quero encerrar, e nós vamos estar orando. Chegou um testemunho esses tempos atrás, que um homem muito rico, ele falou assim, falou para o pastor: eu vou vencer Deus, eu sou milionário, eu vou ofertar tanto, mas tanto, que é quase impossível Deus me retornar o que eu vou ofertar. E começou ofertando, e era milhões, e foi ofertando, e nada de nascer. E ele foi ofertando. Se eu não me engano, eu acho que essa história foi nos Estados Unidos. E ele tinha uma filha recém-entrada na faculdade, medicina. E a menina tinha ganho um carro do pai, imagina, um cara rico vai dar um baita de um carro para a menina. E a menina então foi ultrapassar um carro, e ela abriu para olhar, o carro veio e bateu, arrancou a metade do carro e arrancou a metade do rosto da menina. Saiu tudo, abriu tudo, e a menina ficou inconsciente e, segundo os médicos, morta clinicamente. Levaram lá para o hospital, fizeram toda a cirurgia. O médico então chamou o pai e falou assim: olha, nós podemos consertar aqui, mas não tem nem como retornar a ela a vida normal. Essa menina, se é muito difícil, se ela viver, ela vai viver com um monte de sequela. E mostrou as fotos do cérebro partido no meio e parte do cérebro lá de fora. Ele falou: no entanto, nós vamos fechar, colocar no lugar e vamos deixar ver o que acontece. Aí a menina foi recuperando, voltou a falar, voltou a andar, voltou à vida normal. E Deus perguntou para ele: quanto vale sua filha? Quanto vale a sua filha? Aí ele entendeu que nunca você vence a Deus, em nenhuma etapa, em nenhum momento, em nenhum lugar, em nenhuma situação. Deus nunca vai te dever, irmãos, coloca no teu coração, Deus nunca vai te dever nada. Se tem uma coisa que esse Deus faz, é não dever nada para ninguém. Pelo contrário, até o que Ele vai pedir para você, Ele te deu primeiro. Até a salvação que Ele te deu, Ele ofertou o Filho dEle primeiro. Até para nos tirar do mundo, Ele colocou o Filho dEle lá, no Egito, para nos tirar do mundo. Ele deu o Filho dEle como oferta para a sua vida, que foi o maior bem que Ele tem. Aí quanto vale você? Vou responder: você vale o Filho de Deus. O diabo pode falar que é pouco. Ele pode dizer: você não vale nada. Você pode dizer: o meu valor é o Filho de Deus, porque Ele trocou o Filho de Deus por mim. O Filho dEle, o único Filho, Ele trocou por mim. Ele trocou por mim. Pauleira, irmão, pauleira, um pelo outro. Ele colocou o Filho dEle na cruz para pagar a tua dívida e a minha dívida. Você vale pouco? Pensa nisso. E aquele, irmão, aquele que tem fé,
ele não precisa ser incentivado a trabalhar para Deus. Aquele que tem fé, você não precisa pregar para ele e insistir para ele dizimar. Aquele que tem fé, você não precisa insistir para ele abrir uma célula. Aquele que tem fé, você não precisa lutar com ele para ele vir adorar a Deus, para ele vir aos cultos, para ele vir à ceia, para ele participar. Aquele que acredita em Deus, ele faz com alegria todas as coisas.